Kelly Souza, Luana Angélica, Sara Ramos, o Arlisson, sejam bem-vindos. Está entrando mais gente aí no grupo. Sejam bem-vindos à aula da noite de cuidador de idosos. Peraí que eu estava só arrumando aqui meu jaleco para poder aparecer. Ver como é que está aqui ó, o meu avental da cabeça, segundo o Arlisson. Tá bom. Tá ligado. Vocês não estão me ouvindo, não? Ah, tá ligado. Gente, tá tudo ok, isso. Na aula passada, nós falamos sobre feridas. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso... Não entendi. Peraí. Ixi, o meu Google aqui perturbando, peraí. E aí... Um minuto. O Google dizendo não entendi. Bom, então... Nós falamos um pouquinho sobre a pele, sobre as camadas da pele, nós falamos um pouquinho sobre a cicatrização, lembra o processo de cicatrização? Nós falamos sobre as fases de cicatrização. Espera aí que eu vou permitir aqui para a Francimara. Seja bem-vindo, Francimara. Nós falamos sobre a limpeza da pele, falamos, eu acho que um pouquinho sobre o filme. E hoje nós vamos dar continuidade. Hoje tem umas fotos bem interessantes, prestem atenção, porque é bem pertinente às ações do cuidador. Vamos lá para os nossos slides. Quando precisar, pode utilizar aí o chat para poder dizer alguma coisa. Bateria, né, não? Vamos continuar, tá? Debridar. Só para quem não acompanhou a aula passada, não tem problema, não se preocupe, que nós vamos repetir essa aula lá na frente. Debridar, essa palavra significa limpeza, mas é uma limpeza profunda da pele com materiais cortantes, tipo tesoura, lâminas, dermátomos, cureta, são materiais cortantes. Quem pode fazer essa limpeza? Médicos e enfermeiros, somente. Mas vocês têm que saber, porque na aula passada nós falamos um pouquinho de necrose, que é um tecido morto, tá? Se todo mundo soubesse o que era necrose, não existiam esses pacientes morrendo por conta de feridas. Então, nesse caso dessa pele preta, não é uma pele viva, pelo contrário, é uma pele morta. Porém, é a camada córnea da epiderme. O que é a camada córnea? É a camada mais superficial da epiderme. São 4 camadas, e a camada mais superficial da epiderme se chama camada córnea. E nesse caso dos pés desse paciente, a camada córnea morreu. Ou seja, morte é sinônimo de necrose, necrosou, morreu. Só tem um problema. Como é uma camada tão superficial que está lesionada, ela funciona como uma proteção. É o nosso antigo cascão. Né? As pessoas antigamente chamavam de cascão. Por quê? Porque ela é superficial. Né? O problema é a gente identificar essa camada de uma necrose profunda. Como nós estamos vendo aí os tecidos por baixo, a gente não mexe nessa ferida, nessa lesão. O que é que a gente faz? A gente cobre todo dia, hidrata, pode cobrir com óleo, pode cobrir com creme barreira, hidrata essa ferida até que um dia esse cascão ou essa camada cai, como é o caso da foto do lado direito. A outra também vai cair. Então, eu tenho que perceber essa lesão seca.
porque lá na frente vocês vão ver a lesão com líquido. Esse líquido pode ser pus, pode ser sangue colecionado, pode ser até uma secreção serosa do próprio corpo. Mas aí é diferente o tratamento. Aí eu tenho que secar essa bolha, eu tenho que tirar essa água. Eu digo novamente, quem é que faz isso? É o médico e o enfermeiro. Qual é a função do cuidador? É perceber que alguma coisa não está certo. Só o fato de você já perceber. Mas para você perceber que uma coisa não está certa, você tem que saber o que é esse errado. E é por isso que eu estou aqui mostrando para vocês. Tá certo? Então, feridas que não podem ser debridadas, nem devem ser debridadas. Debridadas é retirada a necrose. Paciente terminal. O paciente terminal, claro que o médico tem que avisar, né, que o paciente já está num estado que não tem já um bom prognóstico. É quando a medicina diz assim, olha, pessoal, nós já fizemos tudo o que nós podíamos. Quando o médico começa com essa história, é porque ele não sabe mais o que fazer ou ele não tem mais o que fazer. Então, o paciente, ou ele reage por conta própria, ou então ele caminha, infelizmente, para óbito. Porque o médico já abandonou a situação, já jogou a toalha. Né? Então, assim, o paciente terminal, muitas vezes ele tem certeza de que o paciente é terminal. Um paciente com câncer, sem bom prognóstico. Prognóstico é a terapia futura, quando a gente não sabe o que fazer no futuro. Prognóstico, ele já não tem um bom prognóstico, ele não tem mais o que fazer com esse paciente, é um paciente terminal. Tá? Ele define esse paciente como paciente terminal. Então, nesse caso, ele pode abrir feridas por conta da diminuição do oxigênio da pele. Ele está morrendo, está tudo morrendo, inclusive a pele. Aí abre grandes feridas, inclusive o nome dessas feridas são úlceras de Kennedy, são umas feridas pretas, tá? Às vezes abrem em duas, como essa daí, como asa de borboleta, e são muito escuras, e são chamadas de úlcera de Kennedy, porque a literatura diz que depois que abre uma ferida dessa, em torno de 3 dias o paciente acaba falecendo. Então, a gente conhece, na nossa literatura, a úlcera de Kennedy como a úlcera da morte. É quando a pele está em sofrimento e começam a abrir esse tipo de ferida. E para que a gente vai debridar? Para que a gente vai retirar essa necrose? Se o paciente já não tem um bom prognóstico. Então, deixa o paciente com essa ferida mesmo, só faz o curativo e nós só vamos dar conforto para esse paciente. Feridas neoplásicas, tá? Para uma ferida chegar nesse ponto, gente, é porque o câncer não foi tratado logo de início, né? Não foi cuidado da forma correta, não fez quimioterapia, não fez radioterapia. Às vezes, a lesão cancerígena não tem mais um bom prognóstico também, mas o médico indica a quimioterapia ou a radioterapia para diminuir o tamanho desse câncer e para não chegar na superfície, como é o caso desse daí. Tá? Porque quando chega na superfície é um sofrimento muito maior para a família, para o próprio paciente. E o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo aí as células cancerígenas na superfície sangrando, elas às vezes têm um odor desagradável, coça no paciente. Então, nós vamos tratar apenas o paliativo, vamos apenas fazer cuidados paliativos para diminuir o sofrimento do paciente. Não pode ser retirado nenhuma pele dessa que está caindo ou está morta, não se pode debridar, não tem mais indicação para isso. Essa palavra isquemia, grava aí o que é. Isquemia é diminuição da corrente sanguínea e do oxigênio. A diminuição de oxigênio na pele. Assim, quais são os pacientes que podem ter isso? Paciente com diabetes, paciente hipertenso, paciente com dificuldade de vascularização, tem problema vascular. O que é um problema vascular? É uma obstrução de alguma artéria ou de alguma veia. Geralmente, essas feridas, por falta de oxigênio, é lesão de artéria. Lesão de artéria.
a artéria está fechada, está obstruída, ou o fluxo da artéria está diminuído, fazendo com que abra uma ferida na pele, onde o fluxo está diminuído, onde o oxigênio está faltando. Lembrando que uma ferida dessa não cicatriza de fora para dentro. Ela tem que cicatrizar de dentro para fora. Se não abrir esse vaso, se não desobstruir essa artéria, essa ferida não cicatriza. Ora, então a gente raciocina desse jeito. Se aí nesse local já está faltando oxigênio, já está faltando sangue, se eu cortar essa parte preta e sangrar, eu provoco ainda mais um dano nesse paciente. Então a gente não debrida. É muito fácil, eu digo que é fácil, porque basta você ver a coloração, de você identificar sofrimento de oxigênio. A pele fica pálida, né? Pálida, a ponto de dela ir ficando cianótica, depois ela começa a ficar roxa e depois ela fica preta, porque morre. Veja a ponta dos dedos desse paciente. A gente chama de um... E olha a ponta dos dedos aqui, ó, ou os dedos do paciente, e olha aqui o tornozelo. O tornozelo tem sangue. Tá chegando o sangue até aqui. Onde está faltando é daqui para lá. Daqui da lesão para frente. Então, você percebe, ó, aqui está faltando sangue, o pé está pálido, né, quase um amarelo. Tá? É muito simples vocês perceberem isso. E é importante vocês dizerem isso para os médicos. O médico que cuida disso é o cirurgião vascular ou o angiologista, que cuida de vasos. Bom, isso era a questão dos debridamentos, que era a retirada da pele morta. Agora nós vamos passar por um assunto importantíssimo. Mais ou menos em 2018 ou 2017, eu não lembro a data, uma organização internacional chamada NPUAP mudou o nome, ou mudaram os nomes, das úlceras por pressão. Nessa época, que faz pouco tempo, acho que foi de 2016 para cá, faz pouco tempo, era chamado úlcera por pressão. Agora se chama lesão por pressão, LPP. Então, se vocês ouvirem esse nome, vocês já sabem que é uma ferida ou não, é considerada uma lesão. Vamos já ver a diferença. Que quem causa principalmente essa lesão é a pressão do corpo em cima de um objeto, que pode ser a cama, uma cadeira de rodas, uma cadeira de banho, uma poltrona, não importa. É uma lesão causada por pressão. Aqui tem duas coisas erradas que eu nem deu tempo de corrigir. Mas é um dano localizado na pele ou tecidos moles subjacentes abaixo da pele, geralmente sobre uma proeminência óssea. O que é uma proeminência óssea? É um osso, a ponta de um osso, ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou a outro artefato. Quando a gente fala de dispositivo médico, às vezes, por exemplo, um paciente de tanto usar uma muleta, usar um dispositivo desse, ele maltrata tanto a pele que ele abre uma ferida, certo? Então, pode ser isso. Uma ferida provocada na boca por conta de uma cânula orotraqueal, que ele está entubado, acontece isso. No nariz também acontece isso, tá? Depende do artefato e pode provocar uma ferida nesse paciente. O traqueóstomo. Aqui, gente, ó, fatores que externos, extrínsecos são externos, que fazem aparecer feridas nos pacientes. A pressão, o cisalhamento, a fricção, a umidade. Bom, a pressão eu já falei. É o corpo em cima da cama, numa mesma posição, por mais de 2 horas. Que você já sabe que tem que mudar o paciente de 2 em 2 horas. O cisalhamento, então, eu sempre mostro essa foto porque é o exemplo mais fiel de cisalhamento que eu tenho. Cisalhamento
vem de cisália, que é um corte, tá? Um corte na pele provocado de forma abrupta. A gente já até comentou um pouco sobre isso. Onde aí nessa foto rasgou a epiderme. Como eu acho que com os outros colegas, já comentei que é um paciente nosso, ele tinha 101 anos, 101 anos. Para matar a curiosidade, essas duas bolinhas no abdômen dele são duas hérnias, tá? Duas hérnias chamadas abdominais ou intestinais, são as alças intestinais empurrando aí a pele do paciente. A musculatura do reto femoral, ou reto abdominal, frágil já num paciente idoso, ela praticamente a fáscia se abre e as alças intestinais conseguem sair por algum orifício, formando essa hérnia. E aí, nesse caso desse paciente, tinham duas. Se tivesse sido tratada no início, não tinha ficado desse jeito, mas não foi tratada pela família. E aí você vai perguntar, e esse braço? Esse braço é o típico exemplo de um mau cuidador. Mau cuidador. Quem era um mau cuidador? Era a filha do paciente. Porque o típico exemplo de mau cuidador. Primeiro, a filha dele tinha unhas compridas. Eu já falei para vocês que cuidador não pode ter unhas compridas. De jeito nenhum. Não pode ter unha de gel, de cristal, de sei lá como é o nome, esqueci o nome. Só a minha colega para me dizer. Esqueci. Porcelana. Porcelana. Quem foi que disse que me ajudou de novo? Aline. Só a Aline. Já ia dizer só a Aline para me ajudar. Unha de porcelana. É porque eu nunca tive, não sei nem como é que vai fazer o negócio. Eu também não sei. Eu não tive, mas eu já trabalhei de salão, aí eu já conheço. Ah, a Aline conhece, né? A Aline conhece. Não dá para ter unha de porcelana, não dá para ter unhas compridas, não é? Cuidador não dá, né? Cuidador não dá. Então, o primeiro exemplo de um mau cuidador é ter unhas compridas. O segundo exemplo de um mau cuidador é pegar o paciente no braço. Eu já sei que não é cuidador. Já repeti isso não sei quantas vezes aí para quem já vem assistindo o nosso curso, tá? Idoso não se pega nos braços. Não se pega no antebraço. Não se puxa a mão. Se tem alguém perguntando assim, como é que eu vou pegar o paciente? Mete a mão por baixo da axila e abraça o paciente. Onde você vai cruzar é os braços, as suas mãos nas costas do paciente. Se você vir pela frente, se você vir por trás, então você cruza as mãos no tórax do paciente, mas não vai tocar no braço do paciente, de jeito nenhum, e nem no antebraço. Um bom cuidador sabe disso. Então, aí é cisalhamento, é o corte. Só complementando, nós estamos falando de lesão por pressão, tá? Lesão por pressão. Como o cuidador provoca outros tipos de cisalhamento em outras partes do corpo. Ele provoca nas costas, arrastando o paciente, cobrando os lençóis, fazendo vinco nos lençóis nas costas do paciente, ele rasga a pele do paciente, provocando feridas. Então, não se pode arrastar a paciente com grosseria, não pode ter dobras na cama, tá? Tem que ser com muita paciência e delicadeza para não acontecer esse tipo de coisa. O cisalhamento provoca ferida. Fricção. Outro fator que pode provocar ferida. Então, eu já falei pressão, cisalhamento, fricção. Essa paciente é uma paciente que estava esperando uma cirurgia e estava deitada numa maca num hospital. Ela estava com uma cuidadora. Mas a cuidadora não queria mudar a paciente de decúbito. Deixava a paciente todo o tempo na mesma posição. Resultado, a fralda e os lençóis que estavam por baixo da paciente, quando ela principalmente mudava a fralda, ela friccionava a fralda na pele, porque aí
não foi uma lesão na região sacral, que é essa região do último osso aqui da coluna vertebral, é mais aqui em cima, a região sacral. Foi uma lesão no próprio glúteo da paciente, né, que rasgou a primeira camada da pele, que a gente chama de epiderme. Epiderme. Rasgou aqui a epiderme, ok? Então, a fricção de lençol, a fricção de fralda na pele do paciente pode abrir feridas. O último tópico, que seria a umidade, eu nem coloquei, porque é tão óbvio para o cuidador, que a gente tem apenas que se conscientizar. Como assim, professor? É óbvio. Olha, você dá um banho no paciente. Se você deixar o paciente molhado, com as dobrinhas molhadas, ele pode macerar essa pele, ficar com essa pele úmida e abrir uma ferida. Né? Se o paciente fez xixi, está urinado, você tem que trocar a fralda desse paciente. Isso não precisa ninguém dizer para você. Acontece, né, que alguns cuidadores, que eu não considero uma pessoa dessa cuidador quando faz isso, quando o paciente urina, só tira a fralda molhada e coloca a outra seca. Não faz o que a gente chama de higiene íntima. Higiene íntima. Você tem que pegar um pouco de água morna, um algodão, pedaços de algodão, colocar um sabonete, fazer a higiene de toda a genitália do paciente, tirando essa urina que está em contato com a pele, porque o pH da urina maltrata a pele, danifica essa pele. Depois você enxágua e enxuga a pele do paciente, passa pomada de assadura, que vocês já devem ter decorado. Quem é meu aluno sabe muito bem que eu já falei não sei quantas mil vezes, mas eu vou repetir porque tem colegas novos. Não é? Qual é a pomada de assadura que hoje se usa no mercado? É a que tem óxido de zinco mais nistatina, que é antifúngico. Nistatina é o antifúngico e o óxido de zinco é bactericida. Tá? Antigamente se usava só o hipoglós, mas o hipoglós só tem o óxido de zinco, não tem a nistatina. Bom, vocês têm que conhecer o princípio ativo, porque o nome comercial eu nem sei. Deixa eu ver, não lembro do nome comercial. Vê aí o nome comercial de uma pomada de assadura, nistatina com óxido de zinco. Nome comercial. Nome comercial. Nome comercial. O nome comercial não lembro, não. Mas o princípio ativo é nistatina mais óxido de zinco. Eu só estou repetindo porque isso aqui é obrigação você saber. Se alguém não sabe, anota aí. Pomada para assadura. De repente você pode precisar, até na sua casa, alguém fez alguma assadura. E onde é que faz assadura, gente? Estou falando da umidade. Eu deixei aí. Dermodex. Dermodex, né? Dermodex. Eu estou falando aqui dos fatores externos. Eu vou voltar para cá, porque eu estou falando ainda de umidade. Eu não fiz o slide de umidade, porque eu queria comentar com vocês que isso é óbvio. Ou seja, é normal que o cuidador saiba controlar a umidade do corpo do paciente. Através do banho, deixando ele molhado, você não está controlando a umidade. É através da urina, deixando ele úmido, por conta da urina, você não está controlando a umidade, certo? Qualquer coisa que caia na cama, molhe o lençol, suor, o paciente está suado, tem que trocar roupa, tem que trocar lençol, tem que fazer uma higiene do paciente, tá? Porque se ele muito úmido, favorece a abertura de feridas. A outra coisa relacionada à umidade, gente, às vezes a família, para quem já trabalha na área, sabe muito bem disso, limita a quantidade de fralda do paciente, diz para o cuidador, olha, eu só quero que gaste hoje 4 fraldas. Quer dizer que se o paciente urinar 5 vezes, 6 vezes, não vai usar fralda. Ou então vai ficar com a fralda molhada por muito tempo.
por mais que a família diga um negócio desse para vocês, tá? Vocês não podem fazer de jeito nenhum. Porque não é justo você deixar uma pessoa molhada por muito tempo. Tá? A troca deveria ser de imediato. O paciente urinou, tira a fralda, faz a higiene íntima e coloca nova fralda. Uma vez eu tive uma cuidadora aqui que ela ia para Portugal. Não lembrando dela, porque quase que eu mato ela, de tanto perturbar a cabeça dela. Ela ia para Portugal, porque ela já tinha trabalhado em Portugal, em uma casa de idosos lá em Portugal, e estava voltando para lá. Ia trabalhar de novo em outra casa de idosos. Aí eu estava dando essa aula aqui, falando de umidade, e ela disse assim, professora, quando dá 9 horas da noite, eu troco todo mundo e vou dormir. Eu só tiro a fralda de manhã. Quando está de manhã, tem urina até na cabeça. É quando eu vou trocar a fralda do paciente. Eu digo, meu Deus do céu. Aí eu disse um bocado de coisa com ela, né, para ver se ela se conscientizava. Ela disse, eu não vou acordar de madrugada para estar trocando fralda de ninguém, não. Quer dizer, veja a situação, né, de um cuidador desse. Tá? Que se você está trabalhando de noite ou à noite, você for contratado para trabalhar à noite, você tem todo o direito de descansar, todo o direito, por lei. Tirar, se eu não me engano, 2 ou 3 horas de descanso é a quantidade de horas que é permitido por lei. Mas, pelo menos trocar a fralda do paciente, fazer a mudança de decúbito à noite, você tem que fazer no paciente, com toda certeza, durante a madrugada, tá? Para evitar esse tipo de coisa aí. Então, umidade tem que evitar para evitar abrir feridas, tá? Bom, os fatores internos que a gente não consegue controlar, porque é do paciente. Então, nós temos aí idade, estado nutricional, perfusão tecidual, que é a circulação sanguínea do paciente, o uso de medicamentos, que alguns medicamentos dificultam a cicatrização e abrem feridas, inclusive ajudam a abrir feridas, como é o caso de anticoagulantes, corticoides. Doenças crônicas, como diabetes e as doenças cardiovasculares, também não ajudam em tratamento de feridas. Essa foto é para a gente visualizar os locais prováveis, mais prováveis de abrirem feridas. Feridas podem abrir no corpo inteiro, Mas conforme a posição que esse paciente fica no leito, amassando a pele, diminuindo a circulação, ele vai ter uma possibilidade maior de abrir feridas nesses locais. Então, na primeira foto, nós temos decúbito dorsal, paciente com a barriga para cima. Pode abrir ferida na cabeça, no ombro, no cotovelo. Lembra que quando a gente falou de mudança de decúbito e de posição do paciente no leito, tinha que ter um travesseiro aqui, que é para diminuir essa pressão nesses locais. No bumbum, na região sacral e no calcanhar. Pode abrir feridas nesses locais, mas não impede de abrir em outros locais. Pode abrir na panturrilha também. De lado, decúbito lateral. Então, nós temos orelha, no ombro, no cotovelo, se o paciente fica com a mão e o braço nessa posição, no quadril, que é na região da pelve, da crista ilíaca, na coxa, na perna, aqui na panturrilha, de lado, e no calcâneo. E em decúbito ventral, nós temos o cotovelo, o peito. Então, lembra que a gente tem que colocar um travesseiro aqui na região torácica, um travesseiro aqui na região da pelve. Lembra que a gente tem que colocar um travesseiro afastando aqui as duas pernas, porque entre os joelhos também pode provocar feridas. Para diminuir, então, a pressão da perna de cima na perna de baixo, para diminuir, então você flexiona essa perna de cima e bota travesseiros. Aqui no decúbito ventral, então, nós temos coxa, joelhos e até ferida nos dedos dos pés. Um bom cuidador vai minimizar esse risco de abrir feridas nesses locais, porque ele vai mudar o paciente de 2 em 2 horas, vai diminuir essa pressão com
travesseiros macios. Veja bem, eu tenho que falar disso porque alguém pode dizer assim: ah, mas o meu paciente usa colchão d'água. Ah, mas o meu paciente usa colchão caixa de ovos, que é o colchão piramidal. O meu paciente usa colchão, como é o nome do colchão? Pneumático, que é aquele de células de ar. Nada disso impede de abrir feridas, nada disso. O colchão pode ser o melhor possível. O que realmente poderia, que não é, digamos assim, é utópico, não vai acontecer, é existir um dia a possibilidade do paciente flutuar, tá? Sem a gravidade, certo? Se o paciente tivesse deitado um dia, eu acho que lá para 2050, né? Lembra que 1940, ninguém pensava em celular nessa velocidade e internet, né? Talvez lá para 2050 pode existir um modo da gente dormir flutuando. Não dorme mais em cima das camas, tendo a força da gravidade da pele em cima do colchão. Pode ser que, se um dia isso acontecer, aí sim a gente tiraria todo o peso do corpo do paciente se ele flutuasse. Ora, como isso não acontece, então não existe colchão que vá evitar esse tipo de coisa aí, não. Agora, a mudança de decúbito, quando você tira o paciente dessa posição que está aí apertando a pele, você coloca ele de outro lado ou de outra posição, aí você favorece a abertura dos vasos sanguíneos, a circulação e a oxigenação da pele. Ele, nessas posições aí, onde está encostado na cama, está apertando e está fechando a circulação. Como o paciente que você vai lidar geralmente é um paciente que não consegue se mexer, quem tem que mexer nele é você, o cuidador, ele apenas vai sentir dor de tanto estar na mesma posição e os vasos sofrendo esse amassamento por conta da gravidade. Ele apenas vai sentir dor. Como muitas vezes ele não consegue nem dizer que está sentindo dor, quem tem que ter esse bom senso é você. Porque se você colocar no seu próprio exemplo, eu posso dizer por mim, eu passo a noite dormindo, me mexendo. Se fossem filmar, eu acho que eu me mexo umas 50 vezes na cama, virando para um lado, virando para o outro. O peso do corpo. O meu colega está dizendo que é o bucho. O peso do corpo, o bucho, dói em cima da cama. Certo? Dói mesmo. E aí o que acontece? Como a gente tem o cérebro perfeito, né, que lhe informa que está doendo, você tem que se mexer. E aí o comando é para você se virar. E aí você se vira na cama. Tem umas pessoas que só filmando, não sei se algum vai dizer assim, mas eu passo a noite inteira na mesma posição. É pouco provável, tá? É provável que você tenha se virado durante a noite, quando chegar de dia, você está na mesma posição que começou a dormir. É pouco provável que tenha uma pessoa que passe a noite inteira na mesma posição. Mesmo que ela passe a noite inteira no mesmo lado, ele acaba se mexendo a perna, mexendo os braços, porque senão amanhece o dia todo cheio de dor. Então, a gente se mexe porque o cérebro comanda. Já esse paciente que está acamado, que não tem mais essa possibilidade, quem tem que mexer nele é o cuidador. Se não fizer isso, começam os problemas. Aí lá vem a lesão por pressão, estágio 1. Nós vamos aprender aqui uma coisa, essa classificação das lesões por pressão, as LPPs, que todo profissional da área da saúde tem que ter isso na ponta da língua. Ele tem que saber disso, para evitar essas lesões. Porque onde você for trabalhar, para quem vai trabalhar, por exemplo, como técnico de enfermagem, vai trabalhar em hospital, em casa de idosos, em home care, nas residências, né? Onde você for, numa clínica,
Você está lá numa clínica trabalhando, atendendo paciente, aí o médico deixa a pessoa 4 horas sentada na mesma posição, você tem que ir lá com o paciente, o cuidador dessa pessoa, dizer, olha, levanta essa pessoa da cadeira um pouquinho, senão vai abrir uma ferida aí no bumbum dela, porque ela faz 4 horas que está sentada. Então, onde você for, esse conhecimento vai exigir de você uma postura. Então, preste atenção. Estágio 1 é a pele que ainda está íntegra. O que é uma pele íntegra? Que não rompeu. Mas tem uma vermelhidão, essa palavra eritema é vermelhidão, que não embranquece. Você vira a pessoa de lado e o vermelho não sai daquele canto, tá? Isso significa que a pele já está lesionada. Observe. Aqui nós temos um esquema da pele, é um esquema. E nós temos aqui, ó, epiderme, tá? Epiderme é a primeira camada da pele. A derme, o tecido subcutâneo. Vou já fazer uma pergunta, preste atenção que eu vou fazer uma pergunta. Tecido subcutâneo, o tecido muscular, tá? Não dorme, preste atenção. Vou repetir aqui só para a gente relembrar. A epiderme é a primeira camada da pele. A derme não tem essa cor, não. Ela é vermelha. Vocês viram na foto daquele idoso de 101 anos que rasgou a epiderme, apareceu a derme, e a derme é vermelha. O tecido adiposo, hipoderme ou subcutâneo é o tecido da gordura. Da gordura. É só lembrar do tocinho. O tocinho. Esse tecido ele pode ser, em alguns lugares, um pouco esbranquiçado ou amarelado, como está nessa foto aí. Ou nesse esquema, aliás. E embaixo do tecido adiposo é o tecido muscular. O tecido muscular ele é vermelho. Basta lembrar da carne que a gente come do açougue. Toda a carne que a gente come é vermelha porque é músculo. É o músculo do boi. A pergunta é, e eu vou olhar aqui o chat para quem respondeu aí. Que tecido é esse daqui, ó? Ou que estrutura é essa? Essa aqui é a última estrutura aqui desse esquema. Bora, gente. Tem condições de responder, todo mundo. Estrutura óssea. Muito bem. Ninguém está dormindo. Aline. A Aline não está dormindo, né? À tarde eu estava dando essa aula. Menino, pelo amor de Deus. Eu tive que repetir 3 vezes. Todo mundo cochilando. Cansado. Tinha comido. Professora, eu respondi. Pois é, não, tá certo. Vocês estão tudo certo. Deixa eu olhar. A Aline respondeu, né? Quem mais? Bora, gente. Não ouviu a Aline? A Aline disse Bepantris também, né? É o nome comercial da pomada. É porque tem 3. Como é? Tem 3. Tem a Dermodex, Dermostatin e esse Bepantris. Mas eu acho que o pessoal também não está respondendo porque uma pessoa responde, aí os outros se encabulam. Repetir. Vamos interagir, gente. A Sara respondeu, é o osso, muito bem. O Arlisson respondeu, é o osso. Tá? É exatamente isso. Eu preciso saber se vocês estão compreendendo. Porque vocês vão precisar disso. Pode ter certeza que um dia vocês vão lembrar de mim, porque vocês vão ver esse tipo de coisa acontecer aí na prática de vocês, tá? Deixa eu ver aqui seu. Muito bem, Luana. É o osso. É a última estrutura da nossa pele, ou dos nossos tecidos, é a última estrutura, é o osso. Epiderme, derme, subcutâneo, músculo e osso. São 5 tecidos de cima para baixo que nós temos. Deixa eu colocar aqui. Graças a Deus, em nossa profissão, a gente acaba ajudando as pessoas. R$15 a pomada passadora que eu estava olhando, 150, são 10. Mas eu quero mostrar a foto aqui para vocês, porque isso aqui qualquer um pode comprar, é livre, não tem que ter receita médica, tá?
é livre e o que você precisa é apenas... Menina, que negócio difícil. É apenas conhecer o que é uma assadura. Pronto, ela passou aqui. Espera aí, só um minutinho. Pronto. E nós temos, eu vou abrir aqui para vocês olharem, porque nós temos isso aí, como é que a gente diz? Genérico. O Gil deixa eu ver se eu achei aqui. Olha, minha nossa. Apareceu aí? A pomada de assadura? Não? Espera aí, de novo. Meet. Compartilhar. Deixa eu olhar aqui. Apareceu aí? Ó, eu coloquei aqui na internet qualquer pomada aí, aliás, anistatina mais óxido de zinco, apareceu essa da EMS, mas tem da Neoquímica, tem de vários outros laboratórios. Você pede a pomada genérica para tratar assadura. Lembrando que o antigo hipoglós não tem o óxido de zinco, não tem o óxido de zinco. Aliás, desculpa, não tem anistatina, só tem óxido de zinco, o hipoglós. Tá? Parece que agora já tem uma versão com anistatina. Porque a anistatina é o antifúngico e o óxido de zinco tem ação sobre bactérias. Então, você precisa de um medicamento assim para tratar assaduras. Tá? Vocês precisam conhecer, porque, além disso, vamos voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Precisam identificar, deixa eu parar, o que é uma assadura. Tá? Assadura não pode ser confundida com lesão por pressão. Porque quando eu tenho uma assadura em áreas quentes do nosso corpo, onde é difícil a gente ventilar, tipo assim, a axila, certo? Abaixo do pescoço, quando o paciente dorme com o pescoço para frente, abaixo do pescoço, no colo, entre as pernas, na região da virilha, na região da linha glútea, lá no bumbum, tá? Nas dobras quentes, onde eu não tenho uma boa ventilação. Então, nessas áreas é que são consideradas assaduras. Então, veja que não tem como eu dizer que uma lesão vermelha que rasga a pele entre as pernas é uma lesão por pressão. Não é. Não é. A perna não ficou, a parte interna da perna não ficou em contato com o colchão. O que aconteceu foi o calor excessivo e os fungos e a umidade provocaram uma assadura. Então, eu estou dizendo isso porque você mesmo, o cuidador mesmo, pode identificar uma assadura no paciente, na axila, nesses locais quentes que não estão em contato com a cama. Se abriu uma lesão, ficou vermelho e às vezes rasga a pele, é assadura. Como é que eu trato? Limpando, devagar, enxugando bem aquela área e passando a pomada de assadura. Pode-se passar de 2 vezes até 3 vezes por dia. Agora, pelo amor de Deus, cada vez que você for passar uma nova pomada, você tem que tirar a anterior. Eu mesma já presenciei uma paciente que tinha assim, quase um dedo de pomada grudada no corpo dela. Porque a própria filha dizia, mas eu tenho que tirar, não, eu só faço passar a pomada nova por cima da anterior. Mas menina, me diga o que adiantou um serviço desse. Não é? Então, a gente tem que tirar a pomada anterior, limpar a pele e passar a nova. Para você realmente... Até porque senão vai ficar o efeito da pomada anterior, que não funciona mais em cima da pele da pessoa. Exatamente. E pode até servir de colônia para fungo e bactéria, aquela pomada que já não tem mais efeito.
Uhum. Então, tem gente que realmente parece que é sem noção, fazer um negócio desse. Então, muito cuidado no uso da pomada de assadura. Voltando aqui para o estágio 1 da ferida, observe que a lesão está aqui, em vermelho. Tá? A lesão daqui da epiderme e às vezes já está aqui até lesionando a derme. Como é que você vai enxergar na pele de um paciente? Vai enxergar uma vermelhidão na pele. O que a gente tem que fazer? Tem que tratar. Antes disso, deixa eu mostrar na pele negra. A pele negra, nós não é uma questão de discriminar, não é isso. É porque ela vai se manifestar essa lesão de estágio 1 na pele negra diferente da pele branca. Como assim, professor? Deixa eu mostrar. Em vez de ficar vermelho, totalmente vermelho, você pode ver uma área mais escura ou até mais clara do que a pele ao redor. Então, você tem que olhar, tem que ser astucioso. Primeiro, eu vou olhar aqui. Essa paciente estava muito tempo nessa posição de lado na cama. Quando eu viro a paciente, eu percebo uma área mais escura. O que eu vou fazer? Eu tenho que tocar na pele dessa paciente. Se aqui ó, na perna tiver de uma temperatura e aqui nessa área tiver de uma temperatura diferente, então significa que está acontecendo algum processo inflamatório aqui nesse lugar. Ela pode estar mais fria ou mais quente do que a pele ao redor. Tem que prestar atenção nisso, ok? É uma lesão estágio 1. Como é que a gente trata, gente? Eu gosto de tratar a lesão estágio 1 com creme barreira. Eu gosto do creme barreira da Elianto porque tem cera de abelha, e a cera de abelha é anti-inflamatória e regenera a epiderme. Eu gosto de tratar. Eu faço curativo nesse tecido até essa coloração desaparecer e voltar à pele normal, certo? Só lembrando que na pele branca vai ficar vermelho. Então, você tem que fazer o curativo proteger. Por quê? Porque você vai virar essa paciente de novo para o outro lado. Vai encostar. Vai encostar na pele, vai encostar a pele na cama. E aí, essa pele vai rasgar. Se a pele rasgar, aí ela deixa de ser estágio 1 e passa a ser estágio 2. E aí a coisa começa a complicar. Começa a complicar. Porque as lesões, as bactérias que estão aí na superfície, lembra do nosso slide da bactéria, que as bactérias estão na superfície da nossa pele. Se a pele rasgar aí, as bactérias entram e podem provocar um processo inflamatório maior e um processo infeccioso, tá? Então, a principal função do cuidador é cuidar dessa pele quando ela é íntegra, porque quando ela rasga, aí o problema está instalado. E instalado o problema é mais difícil de... Opa, obrigada. Aqui. É mais difícil de tratar. Outro detalhe, gente. Não é difícil a gente entender esses estágios, em hipótese nenhuma. Eu espero que depois vocês revisem esses slides que eu vou deixar aí para o grupo, o Mauro, ou então Irapão vai colocar no grupo, tá? Para vocês revisarem. Porque vocês precisam conhecer, para vocês passarem essas informações para a equipe. Professora, Oi. inclusive eu havia pedido para colocar o outro slide, o slide da aula passada, mas ainda não me passaram. O slide da Aí aula só... passada, Isso. o slide dessa aula é um só arquivo. E aí ele vai ser todo passado para vocês, o arquivo todo, tá? Da aula passada e dessa aula é um arquivo só. E vai ser passado para o grupo, tá? Eu já falei então hoje com o pessoal aqui.
Bom, aí, gente, o estágio 2 da lesão é quando a epiderme já se rompeu, certo? A epiderme se rompeu, se instala, então, o estágio 2. Vamos olhar a foto. Primeiro, o esquema. Observe que a lesão já se instalou e a pele, a epiderme, rasgou. Então, nós temos uma lesão que atinge a epiderme, que já está rasgada, na verdade, e atinge a derme. Tá? Observe que existe um processo inflamatório ao redor da ferida, porque os vasos sanguíneos foram lesionados, né? As células, por exemplo, aí nesse caso, as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas, foram todas lesionadas, existe um pequeno sangramento. Então, nós temos aí uma lesão estágio 2. Deixa eu só logo nesse mesmo esquema, porque é muito simples. Raciocina aqui comigo. Se a lesão de estágio 1 é na epiderme, a lesão de estágio 2 é na derme, a lesão de estágio 3 vai ser no subcutâneo e a lesão de estágio 4 vai ser no músculo. É de cima para baixo, 4 tecidos, 4 lesões que se espera nas lesões por pressão. A última lesão, estágio 4, se tiver lesão de osso, ela envolve o músculo e o tecido ósseo. Tá? Então, 1, 2, 3, 4. Muito simples. Basta, então, eu reconhecer esses tecidos. Aqui nós temos uma lesão estágio 2. O que aconteceu? A epiderme se rompeu, rasgou a epiderme. Esse local se rasga a epiderme por conta, geralmente, da umidade. Observe que a paciente está de fralda. Umidade provocada pelo suor, umidade provocada pela urina, pelas fezes, tá? Essa umidade vai rasgando a pele, vai macerando a pele, vai ficando a pele úmida e ela rasga. Também o pH da urina também favorece a lesão dessa epiderme. Aí complica, gente, porque depois que rasga a pele, vai ser preciso um profissional, tipo enfermeiro ou médico, para poder dizer qual é o produto que se pode usar para poder tratar essa ferida. Tá? Você vai ter que receber essa orientação, conversar com esse profissional, porque, de um modo geral, nas residências, o profissional ele vem, ele dá as orientações e manda e pede para as pessoas da residência fazerem os curativos. E esse local, apesar de ter alguns colegas enfermeiros que indicam coberturas para ficar 2, 3 dias, é um local difícil de ficar uma cobertura, pelo menos um dia, imagine 2, 3. Por quê? Porque é um lugar que está próximo das fezes, é um local extremamente contaminado, é um local que a urina invade. Então, eu vou ter que fazer curativo diário. E olhe lá se eu não fizer mais de um curativo. Quando o paciente urina, molha o curativo, tem que trocar tudo de novo. Então, é um lugar é o lugar mais difícil de se tratar uma ferida. É esse local aí, que é a região sacral, próximo do ânus. Tá? Eu estou com um paciente que a ferida chegou até aqui. Como é difícil. Ela invade essa parte aqui também do bumbum, ó. Porque quando o paciente defeca, as fezes entram na ferida e contaminam a ferida. E isso pode levar até o paciente à morte, porque é uma porta aberta. Uma porta aberta no corpo do paciente. As bactérias têm todas as oportunidades possíveis de chegarem no tecido, caminharem para os vasos sanguíneos, provocarem uma infecção generalizada, que a gente chama de sepse, tá? E o paciente morrer. Não é difícil de um paciente ter pneumonia pela bactéria que está na ferida. Eu já tive pacientes assim, tá? Ele teve pneumonia grave pela bactéria que estava na ferida, o médico sabe disso.
Essa bactéria entrou pela ferida, chegou na corrente sanguínea, porque tem muitos vasos aí nessa região, chegou na corrente sanguínea e se instalou lá no pulmão do paciente. Assim como pode se instalar nos rins, no fígado, no estômago, no intestino, e levar esse paciente à morte. Então, é uma pena quando se rompe a pele do paciente, porque esse paciente está exposto. E a gente tem que cuidar o máximo possível para que a gente evite esse paciente morrer por conta dessa ferida. Tá? Por isso, a razão do médico passar o antibiótico, mas ele não vai poder tomar antibiótico no tratamento todo da ferida, porque uma ferida, quando abre, ela pode levar meses, até anos para fechar, e ele não vai tomar antibiótico todo dia, esse tempo todo. Ele vai tomar o antibiótico quando a ferida apresentar sintomas graves de infecção, o médico faz o tratamento e suspende. E o resto é só curativo. Curativo, limpeza e uso do produto correto. Então, nesse caso, como na aula passada nós falamos um pouquinho de necrose, vocês estão vendo essa pele escura aqui, o tecido morreu. Tá? E nós vamos usar produtos que retirem esse tecido morto. Veja que tem muita necrose nessa ferida aí. Então, esse aí é o estágio 2. Já no estágio 3, nós temos uma perda da pele em sua espessura total. Quando a gente fala de pele, a gente fala de epiderme, derme e subcutâneo. São três tecidos que compõem a pele. Então, espessura total da pele é porque essa lesão chegou no tecido subcutâneo. Então, observe que a lesão é profunda, vai demorar mais tempo a cicatrização, houve perdas de vasos, de estruturas, de tecidos. Essa ferida, quando ela cicatrizar, ela não regenera, ela cicatriza, porque regenerar é formar a pele de novo, e aí não forma. O organismo faz apenas um tecido de reparo, de preenchimento dessa cavidade. O tecido que ele perdeu anteriormente não vai ser regenerado. Então, aí nós temos uma ferida profunda que leva muito mais tempo de cicatrização e tem que se usar produtos corretos para poder realmente melhorar essa lesão. Aqui nós percebemos a perda de todos esses tecidos. Tá? Nós perdemos aí nessa lesão, existe a perda de epiderme, não tem mais a epiderme da paciente, que seria essa pele aqui, essa primeira camada, não tem mais. Apesar de vocês estarem vendo esse tecido avermelhado, na verdade, já é o tecido de granulação tentando se formar para poder fechar essa ferida. A derme seria essa camadazinha aqui, ó, aqui em cima. A derme, todo mundo sabe que é superficial, então é essa segunda camada vermelha. Tá? O tecido subcutâneo seria esse amarelo, só que quando ele está normal, ele é um amarelo bem mais claro do que isso. Esse tecido está mostrando que ele ainda está num processo de morte celular, de necrose, esse tecido dessa coloração. E então, é uma ferida que se torna profunda e difícil de cicatrizar também por conta da proximidade com o ânus. Muito difícil de cicatrizar. Inclusive, a gente tem muita dificuldade de fazer o curativo aqui, não é fácil não. Tá? Porque o micropore ou o esparadrapo tem que vir até aqui, ó, nessa região, 1 centímetro depois da ferida. E como aqui já está perto do ânus, às vezes a gente tem que colocar uma gaze dobradinha aqui, todo mundo faz isso? Uma gaze dobrada para evitar que as fezes invadam o curativo. E depois a gente vai tirando só a gaze que a gente dobrou nessa região. Para terminar os estágios, nós temos então a perda da pele total, chegando na porção tissular, que é a porção de musculatura. Tá? Então, chega na musculatura, se lesiona a musculatura, então aparece o osso. Então, são feridas bem profundas que expõem até a fáscia óssea ou até o osso do paciente.
Aqui nós percebemos a lesão, todinha, pegando todos os tecidos. É uma lesão grave, que está lesionando até o osso compacto. Quando as bactérias chegam aqui no osso esponjoso, que ele é mais fininho, tem aqueles furinhos, elas se instalam, causando uma doença chamada osteomielite. Essa doença é muito difícil de tratar, porque os antibióticos não conseguem chegar com facilidade nas estruturas ósseas. Então, tem dificuldade de matar essas bactérias que invadem o osso. É uma doença grave, tá? Alguns pacientes não sobrevivem quando se faz osteomielite. E aí, o medo do médico é justamente esse, que essa ferida aprofunde, chegue no osso, causando osteomielite e levando o paciente a óbito. Então, nós temos uma paciente aí jovem, com uma abertura muito grande aí na pele, né? Todos os tecidos foram lesionados. Essa parte esbranquiçada que vocês estão vendo aqui é osso, é face óssea, isso aqui, tá? E reconhece que nem tudo nessa ferida tá bem, porque nós temos ainda tecidos escuros. Tecidos escuros não são tecidos saudáveis. Tá? Nós não temos no nosso corpo tecidos escuros na parte interna. Tá? Não temos, porque nós temos apenas vermelho, amarelo e branco. Branco o osso, branco a cartilagem, branco os ligamentos, branco em determinados locais o próprio tecido subcutâneo, em outros locais ele é meio amarelado, mas é um amarelo claro. Os outros tecidos são vermelhos. Nós não temos tecidos dessa coloração, ó, escura. Nós não temos tecidos dessa coloração preta. Então, quando vocês visualizarem isso nos pacientes, vocês têm que dizer, orientar as famílias, dizendo que está com necrose, está morto, tem tecido morto, tem que ser retirado, tem que ser tratado, né? Tem que ser visto pelo enfermeiro ou pelo médico, tem que usar um produto correto para fazer o debridamento, tá? Vocês têm que pelo menos identificar, porque tem gente que não identifica esses tecidos mortos. E aí o paciente fica com essa necrose aí, não sei quantos dias ou meses com essa necrose, e podendo piorar e causar até sepse no paciente. Então, quando alguém consegue identificar o que está errado, né, consegue também orientar até o tratamento ou pedir ajuda. Então, é essa a importância de você ter esse conhecimento. Agora, quando vai fazer o curativo, viu, gente? Na pele por fora, a pele íntegra, ela fica muito machucada por conta da ausência de vasos que ainda vão se formar nessa região. Então, a pele ao redor sofre bastante por conta do oxigênio e por conta da corrente sanguínea. Então, ela fica machucada, ela fica maltratada. A gente pode usar na pele ao redor da ferida o creme barreira. Tá? Qualquer creme barreira pode ser usado ao redor da ferida. Não pode ser usado dentro do ferimento. Do ferimento, a gente precisa usar produtos adequados que são prescritos pelo enfermeiro ou pelo médico. Mas que provavelmente o cuidador vai fazer esse tratamento, porque o médico nem o enfermeiro vão estar lá todo dia para fazer esse curativo. E logo que o curativo ele é feito após o banho, tá? Principalmente após o banho, que vai molhar a pele do paciente, vai molhar o curativo anterior, molha o paciente com o curativo, dá o banho no paciente, depois tira o curativo e faz o curativo novo no paciente. Então, a rotina é essa. Eu tinha uma cuidadora aqui, eu me lembrei que tinha uma cuidadora que disse que a casa onde ela foi trabalhar, ela até desistiu,
porque a mãe da contratante tinha uma ferida e ela queria que fizesse o curativo na mãe dela assim que ela acordasse, depois desse o banho e a mãe dela ficasse com o curativo molhado o resto do dia. Na cabeça dela, a ordem era essa. Era fazer o curativo, dar o banho e depois a pessoa ficava com o curativo molhado o dia inteiro. Né? Tem certas pessoas que não têm todo esse conhecimento e acabam praticando aí coisas erradas nos seus próprios familiares. Bom, lesão por pressão não classificável. Aqui, gente, a perda da pele em sua espessura total e perda de musculatura, mas ela não é visível, essa perda. Como assim? Existe um tecido necrótico, morto, na superfície, que impede da gente ver o que tá, como está por baixo, tá? É um erro a gente pensar que esse tecido necrótico, que é um tecido duro, é um tecido que ele pode estar já profundo na pele, é um erro a gente pensar que esse aí é o cascão, não é. Tá? Eu digo isso porque uma paciente, vocês vão já ver a foto, inclusive é dessa paciente. Pronto. Não é dessa paciente, não, esse é um homem. Era bem parecido com isso. Quando a filha da paciente viu a ferida da mãe dela parecida com isso aí, ela disse assim: não, doutora, não precisa mexer porque tá bem fechadinho. Daqui que eu fosse explicar para ela que isso é uma necrose, que essa necrose ela pode estar profunda na pele do paciente, quer dizer, ela não entendia e ela pensava que isso aí era a capa ou o velho cascão, tá? Mas a necrose, a gente percebe que é um tecido, pode ser um tecido amolecido, que pode ser um tecido mais endurecido, mas é profundo. Você vê as lesões na pele ao redor e você percebe que é um tecido profundo. E é muito aderido ao restante da pele. Tá? Ou seja, tem que encaminhar para um enfermeiro ou para um médico poder fazer a retirada dessa necrose. Tá? A função sua é perceber a cor. A cor. Se você já sabe que os tecidos do nosso corpo é de vermelho a branco, ao amarelo, na verdade, essa coloração ela não é normal, só pode ser um tecido morto, um tecido necrótico. Tá? Você sabendo disso, eu já fico muito feliz, porque tem colegas enfermeiros que passam meses para poder orientar o paciente para fazer um desbridamento, porque não identificam nem a necrose no paciente. E esse paciente fica com esse tecido morto aí, não sei quantos dias, trazendo graves consequências para o próprio paciente. Até porque o enfermeiro tinha obrigação de fazer o desbridamento logo. E não faz. Então, a gente tem que conhecer um pouquinho. Aqui é um tipo de lesão que essa organização internacional é um pouco assim, até complicado da gente explicar, porque entre a coloração escura da necrose e entre a vermelhidão e a coloração escura da necrose, existe um período, né, um intervalo entre essas duas colorações, do vermelho ao escuro. Esse intervalo é tipo assim um vinho, cor de vinho que acontece no tecido. Passa ali 2, 3 dias e ele fica preto. Tá? Vou mostrar a foto que é mais importante. A gente percebe, a gente não enxerga isso aí, tá? Só enxerga a superfície. Não enxerga que é uma lesão que pode ser profunda, essa lesão já pode estar lá perto do osso, que essa lesão vai necrosar, vai ficar preto, vai ficar tudo escuro, tá? Não tem mais jeito, a morte celular já aconteceu aí nessa região, mas às vezes as pessoas não percebem, porque vê aquele tecido arroxeado só, como está aí na superfície. Então, vou mostrar a foto. É o típico paciente aí que
vai ter uma necrose profunda, vai desenvolver uma necrose profunda nessa região. A gente já vê aqui a pele se soltando, ó, das bordas, já vê escuro. Então, infelizmente, quando a gente vê aí a pele nesse sofrimento, nesse cor de vinho, nesse roxo, nós ficamos triste, porque não existe reversão dessa situação, não existe. Tá? O tecido já foi lesionado, já aconteceu a morte celular, o que vai acontecer é só a apresentação da necrose mais escura, como a gente já viu em outras feridas. Aí é o momento de debridar. Não se pode debridar quando está ainda nessa transição, não se pode. Tá? Daí ela fica totalmente preta. Por que não se debrida? Porque nessa transição o paciente ainda sente dor. Se a gente for querer cortar essa pele aí, o paciente ainda vai sentir dor. Mas quando já está totalmente preto, que já delimitou a necrose de coagulação, nesse caso, aí a gente consegue debridar sem o paciente sentir tanta dor. Então, aí, infelizmente, é um período de maturação da necrose. Mas não tem mais como evitar. Mas você tem que continuar fazendo a mudança de decúbito para não piorar os outros locais. Lá no início da aula, eu falei da necrose seca do calcânio, quando a gente usa a própria epiderme como curativo biológico. Não tira, protege a pele, com alguns dias ele cai. Mas eu disse para vocês também que quando for uma bolha cheia de coleção de algum líquido, aí tem que retirar esse líquido, o enfermeiro ou o médico vão tirar esse líquido dessa bolha. Esse é o caso. Aqui nós temos um líquido laranjado, e pode ser um líquido ceroso, mas a gente tem um líquido escuro aqui, ó, uma parte escura. Tá? O enfermeiro ou médico, além de ressecar essa bolha, ele vai ver se por baixo já não tem lesão, já não tem uma ferida por baixo disso daqui. Da mesma forma, aqui nessa lesão parece que tem um líquido sanguinolento. Se tem líquido, se está flutuando, se é macio, a gente tem que tirar. Tem que tirar o líquido, ressecar essa bolha. Às vezes o líquido até tem um cheiro desagradável, um odor desagradável, por conta da presença de bactérias. Então, a gente tem que lavar, limpar, retirar. E aí fica a critério do profissional, retirar essa capa ou não. Mas a gente tem que secar essa bolha. Sônia. Oi. Uma pergunta. Pode perguntar. Sobre o slide anterior. Isso é o que chama de Maria Preta, é? É um nome errado. Né? É um nome errado. Porque, na verdade, isso aí é uma lesão por pressão. Por que abriu essa ferida aí? A pessoa deve ter ficado deitada de costas, né? Eu esqueci o nome. Isso. E aí fica o calcanhar pressionando no colchão. Exatamente. Tá certo? Isso não aparece do nada. Isso não aparece do nada. Tá? É porque o paciente ficou com o calcânio. Na minha opinião, essa é a lesão mais triste que acontece. Porque um bom cuidador que colocar um travesseiro nos pés do paciente evita essa lesão. Ou se colocar o travesseiro aqui nessa região do tornozelo e os pés ficarem suspensos, evita essa lesão. Já evita a lesão. Né? Então, aqui é uma lesão de calcânio provocado porque... E nos dois, né? Podia ser só num, coitado. Sim. Nos dois. Então, essa pessoa deve ter passado muito tempo na mesma posição. Na mesma posição. Mas esse muito tempo é 2 horas, 3 horas. Né? Já é suficiente para abrir uma lesão dessa. Tá? Não é às vezes não passou o dia inteiro, não. 3, 4, 5 horas na mesma posição já pode abrir uma lesão. Primeiro, não é assim, não. Primeiro vai ficar vermelho, depois vai escurecendo, aí vai formando a bolha, tá? Não é assim também tão rápido, mas leva aí uns 2 ou 3 dias para aparecer essas bolhas aí. Fica bem vermelho.
depois vai ficando arroxeado, vai formando a bolha, e às vezes, da noite para o dia, você vê a bolha formada, tá? Mas, popularmente, as pessoas dão vários nomes para isso aí. Dão calo de sangue. Isso não é calo de sangue, apesar de que pode ter sangue dentro dele, mas não é um calo de sangue. Porque o calo, na verdade, ele até poderia ser uma lesão por pressão. O calo é porque o sapato, na verdade, na maioria das vezes é o sapato que pressionou a pele e que formou uma lesão por pressão, porque pressionou, mas aí tem que ter o sapato na história. Calo de sangue, tem que ter o sapato. Já aí o paciente provavelmente não calçou o sapato. Não é? Provavelmente o paciente está acamado. Então, não tem para onde correr, é uma lesão por pressão. Mas as pessoas chamam do jeito que querem. Essa Maria Preta, eu já ouvi uma criatura chamando assim, tá? Mas é importante você saber que é a lesão por pressão, porque foi erro do cuidador em deixar... Eu já vi isso. A tratar a Covid, né? O ozônio. Deixou o paciente na mesma posição por muito tempo, com o calcânio encostado na cama, tá certo? Isso vai acontecer. Veja, aqui eu vou até parar para vocês olharem. Isso aqui, consequência do uso de boias de água com abertura no meio. Olha, o Toby acordou. Deixa eu parar aqui. Olha, gente. Quando um leigo vai para aquelas casas de material médico hospitalar dizer que o paciente tem uma lesão por pressão, a primeira coisa que o vendedor empurra é isso aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui é uma boia de gel. É uma boia de gel. Tá? Tem um gelzinho dentro. Boia com furo no meio. Mas tem a boia com água e tem a boia com ar. Acontece que no paciente acamado, isso é bom, gente, isso é bom para quem tem hemorroida e que anda, que dá para sentar em cima da boia e se levantar e vai embora, tá? Dá conforto para quem tem hemorroida, dá até para ajudar no tratamento. E aí, assim, ou outro problema, né? Às vezes a nervo ciático, ou então hérnia de disco, tá? Ajuda a diminuir a pressão e alivia a dor do paciente. Mas não para pacientes acamados, porque esse centro aqui, ó, em contato com a pele, vai forçar a pele nessa região do círculo. E aí, ó, percebe na nossa foto aqui, vamos voltar aqui para o slide. Percebe aqui na nossa foto que a paciente é uma paciente jovem, né? Parece uma mulher, uma paciente jovem, a pele jovem, deve ter aí seus 20 e pouco, ou no máximo 30 anos. E olha a ferida que ficou no bumbum dessa paciente. Né? Que tristeza. O que está dizendo aqui? Ó? Boias de água com abertura no meio. Ou seja, aquele buraco que colocaram aqui nas costas da paciente, porque provavelmente alguém disse que isso ia evitar a ferida, forçou, tensionou a pele ao redor, e essa parte tensionada aqui do centro rasgou a pele e abriu uma ferida. E veja que é uma ferida profunda, que já está em formação de tecido de granulação, mas é uma ferida de difícil tratamento porque está perto do ânus da paciente. Né? Uma ferida muito difícil de tratar. Tá? Então, existem alguns erros de tratamento de lesão por pressão que vocês têm que conhecer para evitar que vocês façam isso. Evitar. A boia é uma delas. Lembra que eu já falei de ressecamento de bolha? Aí é um exemplo de um enfermeiro ou de um médico estar ressecando a bolha. Vocês estão vendo aí uma bolha enorme, vou já comentar, mas ele está introduzindo uma agulha e ele vai puxar o líquido que está aí dentro dessa bolha e vai ressecar essa bolha.
tirando o líquido. Porque esse líquido, não sei para quem já teve tumor, já teve alguma bolha no corpo, sabe muito bem que esse líquido pressiona a pele e causa dor. Quando a gente sai o líquido que está pressionando essa pele, a dor diminui. A consequência aí, gente, é de luvas cheias de ar, tá? Alguém que for técnico de enfermagem, que vai entrar na área hospitalar, os mais antigos têm uma mania de pegar uma luva, ou encher de água, ou encher de ar, fechar essa luva e colocar nos calcânios do paciente. Em vez de colocar o travesseiro, coloca a luva. Gente, é só a gente raciocinar assim, ó. A luva é um látex, o calor do corpo do paciente passa para a luva e volta para o paciente. Então, o que a luva faz? Esquentar a pele do paciente e provocar essa lesão aí. Tá? Não é a luva, é o travesseiro. Mas isso a gente encontra na nossa prática médicos fazendo esse tipo de coisa, mandando colocar uma luva no calcânio do paciente. Tá? Eu sempre digo para os alunos aqui, quando tu receber essa informação dentro do hospital, não se estresse não, e nem discuta com os profissionais, porque não vale a pena discutir. Você chamar um profissional que ele é desatualizado, né, que ele está ultrapassado, isso aí é só criar confusão, briga, e você se tornar inimigo dessa pessoa. O que você faz como cuidador? Você arranja uma agulha, quando ele virar as costas, que ele colocar a luva, tu fura a luva dele, que ele colocou. Tá? Ele vai colocar a primeira vez, vai colocar a segunda vez, na terceira ele não coloca mais. Porque ele percebe que ou alguém está furando a luva, ele não é doido, não é? Ou não está dando certo no paciente. E aí ele deixa de colocar e você não criou confusão com esse profissional, tá? Mas não adianta discutir, infelizmente não adianta discutir. Ó, outro erro também. Esse paciente, percebe aqui a foto. Isso aqui, branco, é o creme barreira. Alguns cremes de barreira ficam assim, esbranquiçados. Mas olha a lesão necrótica que está aqui. Já é uma necrose, tá, gente? Uma lesão, uma pena que isso dá, ó. Uma lesão necrótica imensa na região do calcânio. O calcânio está até achatado. Uma região necrótica também aqui na região do tornozelo, na parte posterior do tornozelo. Qual é a consequência? Do uso de luvas cheias de água. Tá? Não se usa mais isso, mas as pessoas insistem em fazer esse tipo de coisa. Está totalmente errado. Tá? E aí causa esse tipo de lesão no paciente. Isso aqui é uma lesão grave, que provavelmente está no osso, vai ter que debridar, esse paciente vai sofrer, pode até perder esse pé aí, tá? Ou até mesmo a perna, por conta dessa lesão. Uma lesão difícil de tratar também. E aqui, só para a gente ver, uma coisa que não acontece no SUS, principalmente no SUS, é que uma ferida muito extensa, como aquelas que vocês viram nas jovens, né, poderia ser tratada desse jeito, de uma forma mais rápida. Percebe que aqui o paciente está em decúbito ventral, aqui é o bumbum do paciente, ou da paciente, não sei. E que o médico fez um retalho. O que é um retalho? Ele puxou um pedaço do próprio corpo da paciente e cobriu com a pele da paciente esse buraco. Mas é claro que essa ferida, ela já está, o tecido de granulação já está quase na superfície, ou já está na superfície. Aí ele consegue fazer esse tipo de cirurgia. Tá. Agora, vamos para a realidade de vocês. Isso são pacientes jovens, 20, 30, 40 anos. A realidade nossa, idoso com ferida jamais vai para a cirurgia plástica. O médico tem a questão do risco cardíaco desse paciente. Ele não bota o paciente para fazer cirurgia plástica. Então, quem vai tratar desse paciente idoso é o cuidador.
Agora, qual é o benefício de fazer uma cirurgia plástica desse tipo? Primeiro, não vai ficar aquela cicatriz imensa das feridas. E às vezes fica uma cicatriz muito feia e muito grande. Segundo, esse ferimento com esse tipo de cirurgia, ele cicatriza em menos de 2 meses. Já as grandes feridas em pacientes idosos, às vezes os pacientes morrem e não fecham o ferimento. Tá? Então, assim, claro que isso aí teria um custo-benefício muito maior, mas infelizmente, às vezes a idade não permite mais que o paciente, as comorbidades não permitem que o paciente faça esse tipo de procedimento. Mas existe a possibilidade para um paciente jovem fazer um retalho e fechar essa lesão. Uma cirurgia plástica, né? Ora, dentre as coberturas, só para vocês verem, vocês vão visualizar essas coberturas, eu não vou falar de todas, mas como vai ficar o slide, tá? Para vocês terem curiosidade, entre as coberturas que os enfermeiros é que prescrevem a maioria das coberturas, porque eles têm mais conhecimento do que os médicos relacionados a esse material. São curativos especiais que podem ficar 2 ou 3 dias, ou até mais, uma semana em contato com a pele do paciente, porque eles têm alguma ação nessa ferida, tá? Às vezes, aqui nessas coberturas eu coloquei não só as coberturas por si só, mas também alguns materiais que a gente usa para cobertura. Outro conceito que eu quis colocar, antes da gente visualizar algum tipo de cobertura, é o curativo mal feito. Observe que isso aí é um político, eu tirei essa foto aí da internet, e eu achei muito feio ele estar com uma ferida dessa, e eu quis mostrar aqui para os alunos que assistirem esses slides, que quando a gente tem conhecimento, a gente trabalha melhor, faz um serviço melhor, porque a gente tem várias opções para fazer esse curativo. Eu não sei o tamanho dessa lesão dele aí no rosto, mas ficou muito feio esse curativo dele, porque a gaze é muito grande, porque esse micropore fechou aí o rosto dele. Tinham outros materiais que ficariam mais bonito esse curativo, em tese. Então, a gente vai mostrar exatamente isso. Ó. Existem telas, são telas tubulares, que em vez da gente usar esparadrapo, micropore, em vez da gente usar ataduras, a gente tem a possibilidade de usar uma tela dessa, coloca a gaze em cima da ferida e coloca a tela por cima. Essas telas, chamadas de malha tubulares, essa aí a marca é da Polfix, elas têm para todo o corpo. Aí é para a cabeça, tem para o ombro, tem para o tórax, tem para o abdômen, tem para as pernas, tem para os dedos, para o braço, para o antebraço. Ela tem um tamanho para todo o local do corpo. Aí eu trouxe essa daí porque só para a gente ver que poderia ser feito um curativo na cabeça, que às vezes quando o paciente está com uma ferida na cabeça, a gente só vê aquele monte de atadura enrolada na cabeça do paciente. Né? Então ficaria mais bonito esse tipo aí de tecnologia. Aqui nós temos o dedo, ó. Esse curativo é chamado Adaptic. Ele é uma tela que tem já um óleo impregnado. Essa tela mais fininha, que aqui que não sei se dá para perceber, mas tem uma tela fininha. Tem um óleo, geralmente é óleo de girassol, ou pode ser óleo de copaíba, impregnado aí nessa tela, e ela já vem com a malha para cobrir o dedo. Ó. E aí o curativo pode ficar aí, eu acho que por uns 48 horas ou 72 horas. Nada dessas coberturas são baratas, tudo é caro. Tá? Tudo é caro. Mas são coberturas que são boas para quem tem essa condição financeira de comprar sempre. Porque às vezes você consegue comprar uma, não consegue comprar outra e não tem uma adesão ao tratamento. Aí o enfermeiro tem que mudar o tratamento. O filme transparente de poliuretano é bem interessante. Para aquelas pessoas que têm alergia a esparadrapo e micropore, pode ser usado esse filme. A gente só precisa conhecer
deixa eu passar as marcas que eu coloquei aqui. Parece um papel contact, mas ele não é o papel contact, porque ele tem poros para poder o suor passar através do filme e também os gases. Ele tem poros nesse filme aí. Vocês vão ver como é que fica. É uma fina película, uma película bem fininha, que pode ser colocado em qualquer parte do corpo. Ela sai com facilidade. Basta puxar as fibras na direção ao contrário de onde ela está grudada. Você puxa as fibras, que ela começa a rasgar as fibras e ela sai com facilidade. Não é como o esparadrapo que gruda no cabelo e sai rasgando o cabelo, não, não é. Tá certo? Então, aí nós temos uma criança, um bebê, que colocaram aí uma gaze por baixo, ou então um pedaço de alginato, não sei, e o filme transparente por cima. Veja que o curativo esteticamente fica muito mais bonito. Se essa pessoa tivesse cortado o filme bem direitinho, ficaria perfeito, tá? Fica bem mais bonito e não causa tanta alergia o filme transparente. Ele não tem medicamento nenhum, tá? É só mesmo o filme. Aqui nas mãos dessa criatura, nós temos uma tecnologia muito interessante. É um gel que foi extraído de plantas, esse gel é extraído das plantas, fabricado por bactérias. Por isso que é biocelulose. Tá? E aí, eu trouxe mais uma outra informação, que essa fabricação que eles devem fazer em grande escala, eles pegam essa camada de gel e cortam em camadas tão finas até ter basicamente um papel bem fininho, tá? Eles cortam. E aí eles transformam isso em membranas que são hoje utilizadas para diminuir a dor de pacientes queimados. Tipo essa que nós temos. Eu coloquei o nome da outra. Bionest é uma dessas membranas. Membracel é uma dessas membranas. Só lembrando que a matéria-prima era aquele gel que vocês viram amarelo, aquela estrutura gelatinosa amarela que forma essa membrana aí de biocelulose. Qual é a função dessa membrana? É entrar em contato com a pele, proteger as terminações nervosas, diminuir a dor do paciente. Você pode colocar por cima um gel que você queira tratar uma ferida, e ela pode ficar 14 dias na pele do paciente. E aí você só faz o curativo secundário. Isso vai ser o contato com a pele, mas você tem que cobrir com gaze, tem que fechar com atadura, ou micropore, ou esparadrapo, tá? Esse é o curativo primário. Então, existem alguns curativos que o enfermeiro vai dizer assim para você, olha, não tira esse negócio aí, você pode tirar as gases, você pode limpar delicadamente, mas não tira essa membrana, porque essa membrana é o curativo primário que tem que ficar em contato com a ferida. E depende do curativo, pode permanecer aí por 7, por 8, por 10, por 12, por 14 dias, como é o caso da Membracel. É muito utilizada para tratar queimados hoje. Aí mais uma membrana que tem um antisséptico, que a gente chama de PHMB. Pode ser colocada em qualquer ferida e que favoreça o tratamento. Eu só estou mostrando alguns materiais muito utilizados em nossa prática, porque eu disse na semana passada, tem mais de 5.000 materiais para tratar feridas. Alguns são muito importantes, como essas membranas, só para a gente ter uma ideia. Os alginatos. Os alginatos, ele talvez seja um dos materiais mais antigos, tá? O alginato, ele é usado na alimentação, é usado na cosmética. Ele incha na presença, ele fica inchado na presença de secreção. Por quê? Porque ele consegue absorver 20 vezes o tamanho do seu peso. A outra coisa que o alginato tem muito bom, que você conhecendo e comprando uma plaquinha de alginato, eu vou mostrar agora como é, ele é hemostático. Um paciente que está sangrando, ou que caiu, ou que tem um sangramento, a gente pode cortar um pedacinho de alginato, colocar em cima, fazer o curativo,
que o sangramento para de imediato. Tá? Então, ele é hemostático. Veja que ele não é tão novo assim, já é muito utilizado há muitos anos. Tá? A gente utiliza cortando em cima da ferida com a orientação do enfermeiro ou do médico. Esse curativo não pode ser tirado pelo menos por 2 ou 3 dias. Ele vai ficar em contato com a pele. Quem estiver tratando esse paciente só faz colocar gaze por cima, coloca gaze por cima para fechar a ferida, e pode fechar com o que tiver, atadura. Aí seria o ideal fechar com atadura, porque é uma ferida extensa. Né? Então, assim, quem vai fazer o curativo não vai tirar esse material que está em contato com a pele, conforme a orientação, com a ferida, nesse caso, conforme a orientação do enfermeiro ou do médico. Se chama curativo primário. A gente só renova o curativo secundário. Todo dia vai lá, abre a ferida, abre o curativo, desculpa, tira as gases que estão por cima, tendo o cuidado de não tirar o que está em contato com a ferida, certo? Então, quando alguém orientar vocês assim, você vai ter que fazer o curativo todo dia, mas é o curativo secundário. O primário, ele está com algum medicamento, algum material que tem que ficar em contato com a ferida por tantos dias. É essa explicação que os enfermeiros vão dar para quem vai fazer essa troca. Aqui mais outro material, isso é só para mostrar N coberturas que temos aí no mercado. Essa daí é da Bebral, e ela tem dentro dessa esponjinha, bem interessante, parece uma esponja de prato, ela tem o alginato, que a função do alginato é a absorção, ele elimina bactérias também e absorve secreção. Né? Absorve secreção, elimina bactérias e é hemostático, diminui sangramento. A função dele é essa. Então, nessa cobertura, nós temos alginato e temos prata. Esse AG é prata. E a prata, ela é bactericida. Então, essa cobertura, ela também vai ficar pelo menos uns 7 dias na pele do paciente, tá? Eu vou parar daqui a pouquinho, só mais esse o alginato em gel e os hidrocoloides. Pronto. O restante, vocês podem ver por curiosidade as coberturas, tá? Aqui eu coloquei, gente, essas tabelas, quando eu dei aula aí para os técnicos, para os enfermeiros, era para eles verem que existem vários fabricantes da mesma coisa. E às vezes a pessoa não quer comprar o mais barato, o pessoal orienta a comprar determinada marca, mas hoje a gente tem no mercado várias opções. Então, depende do bolso de cada paciente. Eu não posso obrigar a pessoa a comprar a marca que eu quero. Tá? O alginato em gel, ele é muito usado para hidratar a ferida. O que é em gel é para hidratar feridas secas. Aquela necrose seca que eu quero retirar, a gente começa sempre o tratamento com gel, para hidratar a necrose, para poder ser mais fácil tratar. Aqui eu coloquei 3 géis muito famosos. O Veragel, que tem babosa, tá? Ele debrida e já trata a ferida. O hidrogel da Dessane, que tem óleo de girassol, do mesmo jeito ele trata e já trata a ferida e debrida a ferida, retira a necrose. E o Purilon da Coloplast, muito utilizado. Agora, esses são talvez os mais caros. Existem uns mais baratos, tá? E por fim, os hidrocoloides. Eu deixei o hidrocoloide aqui porque esse aí, na minha opinião, é uma das coberturas mais perigosas que a gente tem para o tratamento de feridas. Por que perigosa? Porque ele é uma placa, vou mostrar aqui. Ele é uma placa que ele gruda na pele, ele gruda. E se você não souber retirar, se você retirar errado, a pele sai junto com o hidrocoloide. A outra coisa é que a orientação é que ele fique por 7 dias. Quando ele vai passando o tempo na pele, ele vai inchando, tufando, e vai começar a drenar uma secreção, e vai abrindo.
Tá? Já passou do momento de tirar o hidrocoloide. Já passou do momento de tirar o hidrocoloide. A indicação é do enfermeiro. Mas se alguém colocar esse hidrocoloide numa ferida que está infectada, cheia de bactérias ou de fungos, ele funciona como uma panela de pressão. Ele nem deixa entrar ar e nem deixa sair o ar também. Então, ele fecha. E se você disser assim, olha, mas o enfermeiro obrigou a passar os 7 dias. Às vezes o paciente está sentindo dor, já está com um odor desagradável e ninguém tira o hidrocoloide. Na verdade, tem que tirar, tem que informar para o enfermeiro o que aconteceu, porque por baixo ele pode já estar necrosando os tecidos do paciente. Então, é um curativo muito perigoso, que, na minha opinião, só deve ser usado na pele íntegra e com muita observação, que se o paciente sentir alguma coisa, se molhar, se abrir, tem que retirar. Tá? Deixa eu mostrar aqui como é que ele fica novo. Ele fica totalmente aderido à pele, não precisa de outro curativo por cima, tá? Mas ele tem um grande perigo aí que ele pode necrosar se tiver bactérias, coleções de bactérias, fungos nessa ferida. Tá? Por fim, o recado é esse. Eu mostrei isso aqui para vocês terem uma noção de como a gente trabalha com feridas, porque o cuidador ele vai fazer parte desse tratamento, orientado pelo enfermeiro ou pelo médico. Mas, em hipótese nenhuma, vocês podem orientar a compra desses produtos, porque eles podem ser perigosos para o paciente. Tá? Nós tínhamos aqui um paciente que uma técnica de enfermagem orientou a compra de um hidrocoloide para uma ferida que tinha necrose. E ele tentou ficar 7 dias com esse hidrocoloide na perna. Mais ou menos com 3, 4 dias, ele começou a sentir dor, o ferimento necrosou muito mais ainda, tá? O odor era extremamente desagradável. Quando ele puxou o hidrocoloide, já estava tudo realmente apodrecido na pele desse paciente. Nós começamos o tratamento, mas infelizmente ele estava sentindo muita dor. Ele foi encaminhado para o hospital, para o Frotinha, daqui do Antônio Bezerra, Messejana. Foi encaminhado para o Frotinha e de lá ele adquiriu a Covid e faleceu. Então, a gente fazendo assim uma retrospectiva, e se essa criatura não tivesse colocado o hidrocoloide, né? Se a gente pudesse voltar no tempo, né? Se pudesse não ter acontecido tudo isso, a gente se apegou ao paciente, ele vinha aqui 1, 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana fazer o curativo, a evolução estava indo bem, mas ele estava sentindo muita dor por conta do problema vascular. Então, a gente orientou ele a ter uma consulta com vascular. Mas, infelizmente, ele pegou Covid e acabou falecendo. E o médico já tinha preparado um procedimento cirúrgico para ele retirar toda a necrose da perna dele. Então, assim, gente, não é função de vocês estar orientando o tratamento, nenhuma pomada. Assim como medicamentos por via oral são perigosos da gente estar indicando, porque a indicação só pode ser médica, nós não podemos indicar medicamentos para tratar feridas, porque podem levar o paciente à morte também. Tá? A gente tem apenas que seguir as orientações, fazer o curativo e identificar se, eu vou abrir aqui, identificar se alguma coisa está errada. Deixa eu fechar. Parei a apresentação, já parou, né? Voltou para mim? A gente tem que entender os tecidos, tá? É isso que foi o recado. A gente tem que entender os tecidos, tem que... Ó, já usei curativos em idosos, né, Kelly? Pois é. Mas a gente tem que seguir as orientações. Mas você pode opinar se você está vendo, claro que você está vendo, se está melhorando ou se está piorando. É esse o feedback que o profissional quer. Olha, a ferida estava seca, não tinha nenhuma secreção, não tinha necrose. Aí no outro dia apresentou um pus. Claro que você tem que passar isso para o médico ou para o enfermeiro.
Doutor, está com pus, está com secreção amarela, está com odor desagradável, está fazendo uma necrose preta aqui. Então, o objetivo é exatamente isso, certo? Mostrar para vocês que identificação de sinais e sintomas é muito mais importante do que estar indicando medicamentos ou materiais para essas pessoas sem a orientação do profissional correto, tá bom? A Francisca Lailma disse, minha bebê de 7 anos é bem gordinha. Se por acaso fizer assadura, a minha irmã fez assadura entre as pernas e não sabia o que usava. Nistatina com óxido de zinco. Tá? É o que se usa para todas as idades e em relação à assadura. Agora, pelo amor de Deus, tem umas criaturas que inventaram colocar pomada de assadura em feridas. Não é para isso, gente. Pomada de assadura é para assadura. Já está dizendo. Para tratar a ferida, nós temos outros medicamentos. Não se usa pomada de assadura em ferida. Outras criaturas, já terminar. É que eu falo pelos cotovelos, senão passa a informação e um dia vocês podem precisar disso. Outras criaturas misturam óleo com pomada de assadura. Se fosse para misturar óleo com pomada de assadura, o óleo vinha dentro da embalagem. Concorda comigo? Tá? Não é para misturar o óleo com a pomada de assadura, porque perde a aderência da pomada de assadura na pele. É a mesma coisa que eu estar passando a pomada e tirando com óleo. Não dá, né, gente? Tem que ter esse raciocínio. A pomada de assadura, ela tem que grudar na pele. Tá? Tem que grudar. Eu estou falando aqui, tem uma criatura fazendo mímica aqui do meu lado. Eu vou encerrar a aula, porque está perturbando aqui do meu lado. Eu falando e ele gesticulando aqui do meu lado. Não tem condição, não, gente. Pessoal, boa noite. Obrigado por ter assistido a aula. Um grande abraço para vocês. Os slides vão aí para o grupo, para vocês visualizarem. Dão uma revisada. Precisando de mim, eu estou à disposição. Qualquer dúvida, eu estou por aqui. Viu, pessoal? Um abraço a todos. Obrigada, Alisson, Kelly. Obrigada também. Boa noite. Boa noite a todos. Tá? A Sara, não se preocupe. A Sara é o primeiro dia? Quem é? Não, a Sara não. A Sara assistiu a aula passada. Quem foi que entrou primeiro? Não se preocupe que vamos revisar essa aula lá na frente. Um abraço, boa noite. Até nossa próxima aula, quinta-feira, no mesmo horário, tá bom? Bom, tchau, tchau. Tchau. Boa